Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, Hoje voltamos a estar acompanhadas, não é? uma conversa a três, Muito bem acompanhadas. 3 mulherões. É verdade. E a Joana vai apresentar a nossa convidada de hoje. Sim, Vocês ficarem com muita honra. Agradeço imenso ela ter aceito o nosso desafio. E então, hoje temos connosco uma amiga muito querida, que é criadora de um projeto que respeito imenso e que me tem ajudado muito aqui a criar uma grande leitura sobre o meu corpo físico. Uma mulher super empreendedora, uma exploradora imensa neste caminho das emoções versus o corpo físico. E então construiu a Reprogramar, que é a sua clínica, que vem mudar um bocadinho, na minha ótica, aqui o paradigma da fisioterapia, osteopatia, relacionando conceitos como leitura biológica, scan físico, capacidade de autocura. Então, temos connosco hoje, para partilhar uma conversa rica em muita aprendizagem e abertura de consciência, Joana Moinho. Olá! Bem-vinda! Muito obrigada e é para já, olha, uma grande honra estar aqui, estou mesmo muito feliz. Sinto-me muito entusiasmada com esta conversa, espero que quem nos está a ouvir possa de facto usufruir. E pronto, eu sou a vossa fã, portanto acho que isto só pode ser fantástico. Olha, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Então convidava-te a contar-nos um bocadinho quem é a Joana, assim, neste contexto. Então, olha, a Joana nasce há 39 anos numa pequena terrinha chamada Monte Redondo. E é interessante que eu desde muito pequena que tinha este sonho da cura. Sempre soube que ia ser o meu caminho. Inicialmente achava que ia ser a medicina, portanto aluna brilhante, aquele percurso clássico que depois pela pressão das notas não entro por décimas. E enfim, há uma história até interessante aí, onde vou parar à fisioterapia, que não era de toda a minha primeira escolha. Nunca foi. Eu sabia que queria cuidar, até me via mais na enfermagem, mas depois não me estou a ver bem aqui neste registro. Mas vamos para a fisioterapia só aqui uns tempos. Sim, para ver. E a verdade é que acabei por ficar, não me apaixonei logo. Foi um reencontro que foi acontecendo, olha, no meu primeiro estágio, em que ok, isto é que vai ser a fisioterapia, o cuidar. E nomeadamente na relação, a relação com a pessoa, o toque, o sentir, o saber que nós podíamos ser de facto um agente de mudança. Acho que esta é a palavra. Sim. E de repente contacto com uma realidade que estava muito longe do meu conceito, ou do meu sonho e da minha visão. De ver uma fisioterapia muito estanque, muito passiva, muito refém de prescrições, onde de facto nós temos um diagnóstico que depois tem uma prescrição que é igual para qualquer pessoa, e aquilo não me fazia sentido. Então, olha, foi uma busca, desde que termino o curso, em fazer os melhores cursos. Fazer tipo, com os melhores. Ok, então se eu realmente quero fazer diferença, vou aprender com os melhores e perceber. E captava sempre algo incrível que é, uau, eles têm tipo o melhor método e em 5 sessões, imagina, curam qualquer disfunção. Então eu saía com aquele gás, não é? De tipo, eu vou mudar o mundo. Sim. E chegava, não é, ao pé dos meus clientes e aplicava, depois percebi, para lá, mas isto funcionou para a Inês, mas não funcionou para a Joana. O que é que eu estou a fazer de errado? Então começa aí a busca. Sim. E é uma busca que paralelamente começa com um processo pessoal, de autodesenvolvimento, e começo a entender-me cada vez melhor, e é aí que eu começo a fazer relações cada vez mais profundas com as emoções, com tudo o que nós somos, e portanto quando tu vens tratar uma dor, ela não é só uma dor. E então, olha, foi uma viagem incrível ao longo dos anos em que trabalhei para outras pessoas, foi uma aprendizagem muito boa, mas sempre com este sonho de fazer pelas minhas mãos e com uma equipa um trabalho que unisse todos os pontos, porque eu olho para o ser humano sempre como um todo. Exato. E cada vez mais ao longo do processo, e via que faltavam sempre peças, sabes? É como se, ok, vou fazer esta, e agora? E andava sempre nesta busca, até que em 2016, 2017 depois firmou-se fisicamente,
Isto foi com o meu marido, o Tiago, que é o outro lado da empresa. Uhum. Estávamos de lua de mel, basicamente, e no aeroporto olhamos um para o outro, ok, vamos criar isto, vamos criar este conceito. E saiu o nome Reprogramar. Que foi um nome que para nós foi quase que guiado, porque assentou lindamente com aquilo que nós acreditávamos que era o processo. Porque reprogramar é um verbo, que é um verbo que incita a ação. Sim. E é esta a lógica que nós vemos a reprogramar, ou seja, quando entras lá, não vais só tratar, podes ter acesso, obviamente, se quiseres, porque cada pessoa está num diferente nível de consciência e está tudo bem, e perceber, ok, então se eu tenho isto, o que é que isto me pode estar a dizer sobre mim? O que é que eu posso aprender com isto e a partir daqui fazer mudança, para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida e prevenir e, obviamente, ir tratando, porque nós não estamos todos sujeitos a agora que eu tenho esta consciência e sou um ser iluminado, nunca mais vou ter tiras de nariz. Isso não existe, não é? Como sabemos. E vocês também têm explorado nos vossos episódios. E, portanto, a reprogramar nasce deste sonho, desta visão de ter num espaço físico um conceito que juntasse todas as áreas. Então somos uma equipa fantástica, eu tenho assim um orgulho gigante na minha equipa. São mesmo equipas fantásticas. Eu acho que já passei por quase todos. Boa, sim, a Joana tem a representação, a representação física de cada um. E, portanto, foi uma equipa que tem vindo a crescer com este sonho de termos esta visão comum, um tronco comum, mas cada um poder expressar a sua individualidade. Sim, para que o que há de cada um de nós seja de facto o melhor. Então, na Reprogramar, nós cuidamos não só de quem nos procura, mas também de quem está na nossa casa. Portanto, todos vivemos nesse processo. E é muito interessante perceber que todos começam num determinado patamar, seja pessoal, seja profissional, e há um desenvolvimento, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional, sem ser imposto. E é isto que acontece com os clientes. É quase como se o ecossistema da clínica se transpõe para a vida de quem nos procura. Portanto, há verdade e há vulnerabilidade. E essa foi, assim, eu acho que a grande escola. Nós convidamos a conhecer, que é efetivamente uma experiência transformadora. Eu, quando tento explicar, digo sempre, tipo, não dá para explicar, porque acho que cada um, depende do terapeuta que te vai calhar, não é? Em determinada fase, mas vai sempre abrindo tanta coisa que não dá para explicar numa palavra só. Não é uma sessão de osteopatia. Não é clássica. Uma sessão Talvez de possa fisioterapia. ajudar quem nos está a ouvir da seguinte forma: somos todos fisioterapeutas. Isto é uma base, porque para nós é importante este raciocínio clínico. Somos todos osteopatas e depois cada um de nós tem diferentes especificidades. Mas dentro dessa formação, o que nós procuramos é que haja algumas magic skills. E que magic skills são estas? Comunicação e raciocínio clínico. E quando falamos de comunicação, estamos a falar de áreas da psicoterapia, fenómeno-existencial e fenomenológica, porque nós temos técnicas de entrevista muito estudadas pela ciência, porque eu sou uma mulher da ciência de base, depois tenho vindo a ter um outro lado de mais desenvolvido no âmbito mais espiritual, isso está lá, mas a ciência existe sempre. Então, temos este lado da entrevista, que é a nossa primeira porta de entrada, que é a sessão scan, portanto, isto para a Inês é giro, porque como ela nunca fez, não é? Então imagina, tu não nos conheces, tens que ir sempre primeiro a uma sessão scan. E é nesta primeira sessão que nós damos acesso à causa dos sintomas que tu possas trazer. Olhando para a tua história de vida, olhando para todos os teus pilares de vida, e o Bruno que esteve cá, gostei imenso do episódio dele em que ele fala dos 4 pilares, portanto nós olhamos de facto para esses pilares, estamos a falar de sono, nutrição, exercício, hábitos de vida, porque é aí, e isto não é sexy, mas é verdade, é nas mudanças dos pequenos hábitos que de facto há depois as grandes mudanças mais à frente. E depois temos o quê? Um scan biográfico, um scan estático, olhamos para a tua postura, olhamos para cada detalhe do teu corpo que tu nem fazias ideia, de repente, mas eu sempre vivi com isto, eu sempre achei que isto é uma má postura, porque as pessoas vêm com crenças. Então nós trabalhamos sobre o sistema de crenças. E um scan dinâmico, olhamos para o corpo em movimento. Eu sou uma apaixonada pelo movimento, já fiz N formações, então hoje estava a falar com a Joana sobre isso, sobre dança, sobre movimento clínico, movimento terapêutico. E depois dessa análise, vamos para a Marquesa. E é na Marquesa que começamos então a descobrir um mapa de cada corpo, de cada ser, e aí vamos dar acesso, nesta primeira sessão, tem portanto também tratamento, e terminamos com um plano que é a nossa visão, é a nossa miopia, aquilo que nós achamos que possa ser o ideal
para ti. Até que depois tu dizes, mas eu não acho que isso possa ser. Ou seja, há depois também uma gestão sobre as tuas expectativas com aquilo que nós consideramos ser o ideal e gerir a partir daí um programa em que nós vamos acompanhando. Eu tenho imenso orgulho em dizer que a grande maioria dos nossos clientes está em flow, portanto, passas do scan para o restart, que são os 6 seguintes até reprogramares o teu corpo, ou seja, entrar já num estado de homeostase, de equilíbrio, em que tu sentes assim, bem, eu já não tenho de todo aqueles sintomas de insónias, desconfortos, olha, desconfortos viscerais, pequenas coisas que nós nos habituamos. E estão em flow. E o que é vir em flow? É vir a cada 6 semanas, a cada 2 meses, até pode ser a cada 3 meses, mas vens não porque tens o sintoma, mas vens porque tu percebes que já não estás tão bem, que lá está, a máquina precisa de ser afinada, como levar um carro à revisão, como ir ao dentista, e de facto e tens mais acesso. Então vais continuamente dando acesso a ti própria, de forma a que não vais só em contexto de SOS, que pode acontecer no meio do processo, Claro, e nós estamos lá para isso. Daí a base da fisioterapia, portanto nós estamos aptos para tratar todo o tipo de lesão, lesões agudas, lesões crónicas. E são momentos de autocuidado. Para mim é impertrível. É um momento de autocuidado. Como a psicoterapia. É igual. Está sempre marcado no momento. Então, aqui um bocadinho ao abrigo da nossa estrutura enquanto episódio com convidados, tu trouxeste uma frase que eu vou ler e então vamos dar início à nossa conversa. Eu convido-vos a ir todos procurar a página da Reprogramar no Instagram. Eu já sigo, então... ainda não. E tentar descobrir um bocadinho mais. E então, a frase que a Joana trouxe tem muito significado para mim. Eu adorei quando tu a propuseste. E ela diz assim: a verdade está no corpo e o sintoma nunca mente. Que eu acho que é incrível, não é? Que é abrirmos um bocadinho aqui a abordagem da psicossomática na doença. Que já me fazia sentido antes, mas que agora, no contexto do diagnóstico oncológico, ainda me fez mais sentido, não é? Eu gostava que tu me dissesse da tua perspectiva o que é isto da verdade? O que é esta verdade que está contida no corpo? Então, esta frase tem um grande caminho por trás. Começa, lá está, neste raciocínio de olhar para o corpo muito biomédico, começamos aí, depois já vamos abrindo a porta, entrando aqui no campo da epigenética, das crenças, perceber que as nossas crenças influenciam de facto o nosso corpo. Vamos para a leitura biológica, que é uma área da ciência, nomeadamente considerada a nova medicina germânica, que nos dá um novo acesso sobre o significado das doenças. Eu sou apaixonada pela E, de facto, nós podemos ter aqui muita informação e o objetivo da leitura biológica não é tratar tudo, é dar-te uma nova perspectiva. E o que é isto dar uma nova perspectiva? É perceberes que o funcionamento do teu cérebro tem determinadas regras que nós hoje, em termos de neurociência, nós adoramos neurociência na Reprogramar, achamos que é uma das grandes bases da nossa evolução. E o que é que ela nos diz? Que, na verdade, o cérebro que rege a nossa vida é muito básico, é um cérebro reptiliano. Portanto, nós estamos corporalmente desenhados para estar em modo de sobrevivência. Portanto, se algo não está bem no meu corpo em termos de funcionamento, é para aí que todos os sistemas se organizam. Só que tu não tens consciência disto e a tua vida continua. Então, tu já podes estar em disfunção e não fazes ideia. E quando encontras um diagnóstico, lá está, que seja um cancro, seja uma patologia, nós já passamos de facto por uma disfunção muito maior anterior. Então esta verdade de estar no corpo vem deste lugar da leitura biológica e mais recentemente de um caminho que tem a ver com a psicoterapia corporal, que tem a ver com uma exploração minha, pessoal. Porquê? Porque durante anos eu fiz psicoterapia, portanto, de diferentes formas, muito cognitiva, portanto, de aceder à mente. Mas como sabem, a mente mente. Nós contamos histórias, nós somos fabulosos a encontrar uma forma de nos proteger. E ainda bem, porque o cérebro apaga, não é? Esta nossa caixa negra, que foi um exemplo que o Bruno deu no último episódio, que nós temos aqui, ela tem que apagar esta informação para nós seguirmos. Então, nós só vamos contar parte daquilo que sabemos. O meu filho tem 3 anos, o meu filho Vicente tem 3 anos agora, ele já viveu tanta coisa. E está registado no corpo dele. Tudo. As memórias, porque o nosso corpo, de facto, tem vários lugares de memórias registadas, mas ele não se vai lembrar. Portanto, ele não vai ter capacidade verbal de dizer um dia mais tarde que ele tenha um trauma e dizer, mas eu tenho isto. Ele não vai conseguir expressar. E daí que, pela psicoterapia corporal, eu comecei a perceber que nós temos mecanismos
corporais de autorregulação, de acesso, que não são cognitivos. E são absolutamente incríveis porque nos mostram a tal verdade. E que verdade é esta? Tu sentes efetivamente, quando tens acesso à informação ou ao sentimento ou àquilo que tu tinhas bloqueado, tens capacidade de libertar isso. Como? Onde-te a sentir. Então, uma das coisas que nós usamos muito em consulta são questões muito específicas. Por exemplo, nós estamos a falar de um tema, a pessoa está a partilhar a sua lesão. Tem uma disfunção do ombro, olha, acordo de manhã, isto dói imenso. E pergunto, e como é que isso o faz sentir quando acorda de manhã? E a pessoa dá-me uma palavra e diz-me preso. Então eu já tenho ali uma pista. Não é? Então nós vamos buscando pistas. Nós dizemos que somos os detetives privados das vidas privadas das pessoas. E vamos, pista por pista, começando a criar um raciocínio de acesso. E ao dar este acesso cognitivo, a pessoa já entende e pode escolher o que quer fazer com esse entendimento. Como é que o corpo resolve? Ao saber, o cérebro, ao ter acesso à informação, diz, ok, então já não preciso disto. E porquê? Porque o princípio é sempre a biológica. Este é o nosso princípio. Que biológica é esta? Nada no nosso corpo existe sem uma função. Certo. Portanto, o sintoma faz uma função. Exato. A dor faz uma função. A patologia faz uma função. Sim. E que função é esta? É uma função para nos permitir dar um ganho de tempo. Sempre isto. O corpo quer que tu tenhas mais tempo de sobrevivência para poderes escolher diferente, para fazeres diferente, para poderes mudar um hábito, para poderes fazer a diferença. Então, em termos práticos, se calhar para quem nos está a ouvir, acha isto um pouco complexo, não é? Isto é de facto simples, é mesmo muito, muito simples. E é de tão simples que quando nós damos acesso, isto funciona muito melhor com crianças, porque eles não têm os nossos filtros. Nós vamos dizer, mas é só saber isto? Okay, então eu tenho este sintoma porque estou a reviver uma história que eu efetivamente apaguei ou não quis ver. Isto manifestou-se no meu corpo? É só isto? Não é só isto, mas isto é uma das portas. E é muito simples porque a biológica mostra-nos que se eu tenho uma dor, por exemplo, numa articulação, vamos falar aqui do polegar, tenho aqui uma dor que está sempre presente, sempre que eu estou no trabalho, mas efetivamente ela não se manifesta quando eu estou em casa, por exemplo. É muito típico isto acontecer. Ou a pessoa dizer, não, mas esta dor só acontece à noite. O que é que está a viver à noite? E aí nós vamos começando a explorar as emoções e perceber um enquadramento muito maior, que é o que é que a pessoa vive quando está a ter aquele sintoma ou quando se manifesta. Portanto, no fundo, é aquilo que nós vivemos em contexto que nos pode dar ou não o sintoma. Porque eu e a Inês podemos estar as duas a viver a mesma situação e a Inês está a achar aquilo altamente traumatizante. Isto é terrível, eu estou a reviver algo que me está a criar uma manifestação física até de desconforto, de tremor, e está a mexer contigo, e eu estou, eu não estou percebendo isto. Para mim isto não tem qualquer tema. É muito isto que é, o que é que isto impacta em ti e que função está lá a fazer. Então damos este acesso. Eu aprendi muito com vocês esta questão de que o corpo tem capacidade própria de autocurar-se, não é? Tipo, o corpo é uma máquina perfeita, não é? Que foi feito para ir à medida que vai sentindo dificuldades, tem um sistema de retradução, não é? Principalmente à noite funciona dessa forma, não é? É a altura em que o corpo faz esse reset e procura as falhas e tenta regular-se, não é? Depois eu acho que a doença acaba por se manifestar quando há, então, aqui uma debilidade nos pilares, que são a nossa verdadeira essência enquanto saúde. Às vezes o que eu sinto é triste, ou se calhar triste pode não ser a palavra certa, mas nós descuidamos-nos, desconectamos-nos em determinadas fases, não é? Ou vamos aprender por acumulação, que nos vamos desconectando dessas vivências e acordamos com o sintoma, não é? Com a manifestação da doença ou vários pré-avisos, não é? Por exemplo, eu tinha cólon irritável, já há uma grande sinalização de processos inflamatórios. E se nós formos desvendar ou desmontar o cancro, não é? É um processo inflamatório. Certo? Então, na verdade, eu fui tendo pré-aviso ao longo da minha vida de que eu não vivia dentro de um estado regular. Isto pode parecer, assim, às vezes um bocado alucinante para as pessoas pensarem assim, ai meu Deus, então vamos todos acabar com o cancro. Pode ser que não é? Mas não é por acaso que assistimos a um boom gigante deste tipo de doenças, não é? Nesta fase da vida, que é uma fase da vida em que a maioria de nós vive, para além de desconectados de nós, não é? Do ponto de vista emocional, também num estado inflamatório gigante há muitos anos. Aliás, tocaste num ponto chave. O processo da autocura é de facto o processo que nós
temos como principal ponto. Portanto, nós não consideramos que nós somos os verdadeiros agentes, mas a própria pessoa. E como? Através deste autoconhecimento. E exatamente através dos mecanismos de autorregulação. E quais são eles? Nós temos muitos no dia-a-dia e vamos já aplicar um agora. Que é, se eu vos perguntar agora, Joana e Inês, como é que vocês se sentem agora? Vocês vão olhar para dentro e vão responder, não precisam de me dizer. Sim. E agora faço outra pergunta, que é, o que é que o vosso corpo precisa agora? E pode ser, vou já espreguiçar, olha, apetece-me imenso levantar. E quando tu começas a responder no teu dia-a-dia a estas pequeninas coisas, e eu sei que trabalhas com crianças, então imagina, podermos ensinar as nossas crianças a fazer isto desde pequeninos é incrível. Ou seja, aquilo que estávamos a falar em off do controlo, não é? Exatamente, nós vivemos num mundo onde temos um controlo incrível sobre a forma como nós nos podemos sequer expressar, não é? Nós vivemos em caixas muito contidas, nós não podemos manifestar raiva, não podemos manifestar emoções, então tudo isso vai ficando aqui dentro e depois associamos isto aqui, stress. Ok, o stress faz parte da vida. O tema é o stress crónico. E aí vamos falar do sistema nervoso autónomo, quando falamos de mecanismos de autorregulação e usamos imenso nas nossas técnicas. Que é, nós temos de facto um cérebro que nos permite sobreviver e o sistema nervoso autónomo tem 2 ramos, o simpático e o parasimpático. O simpático não é nada simpático, é aquele que na verdade nos põe aqui na ação, ótimo, ele faz uma função maravilhosa quando eu tenho um leão atrás de mim. Mas se nós vivemos com um leão a toda a hora, eu vou passar a ter o quê? Uma desregulação do sistema e o meu parasimpático não tem capacidade de entrar, que devia entrar quando? Quando vou dormir, quando as luzes começam a abrandar portanto, na vida, portanto, no inverno, por volta das 6 da tarde, todos nós devíamos estar a começar a ir para casa, a desacelerar, a largar os ecrãs, a comer uma comida nutritiva, a estarmos numa energia, lá está, de reparação, que era assim que antigamente todos vivíamos, não havia televisão, não é? E depois íamos dormir e acordávamos com o nascer do sol. Se todos nós fizermos só isto, em termos básicos, e de manhã vivermos um pouco ali o sol da manhã, apanhar aquele solinho da manhã, para quê? Para despolarizar aqui a produção de melatonina à noite. Okay? Só isto, ganhávamos uma qualidade de vida incrível. A exposição ao sol, não é? A exposição ao sol, no início do dia, dá-nos logo lá está, ajudamos o nosso corpo, que é uma máquina incrível, lá está, nós existimos para viver sem sintomas. Em qualquer idade. Quando as pessoas dizem, mas isto é da idade. Efetivamente, vamos todos apodrecer, lamento, não tenho boas notícias, vamos todos acabar a definhar, uns de uma forma, outros de outra, vamos perder elasticidade, vamos perder colagênio, vamos perder toda uma série de substâncias que nós associamos à vitalidade, é suposto, mas é suposto vivermos bem com este corpo. Mas para isso nós precisamos de conhecer, precisamos de perceber como é que eu me sinto hoje. E quando eu ligo isto ao corpo, olha, é uma viagem incrível. E eu percebi isto com a psicoterapia corporal. Comigo, com a minha história, que foi de repente, imagina, num primeiro exercício eu tenho muitos temas cervicais, de tensão cervical. E de repente eu tenho a terapeuta a dizer-me assim, Joana, experimente gritar. Num contexto de grupo. Desculpe, gritar. E ela diz, sim, experimente gritar. Bem, enchi-me de coragem e dei assim mesmo da essência. Sim. E fiquei ali num bom bocado, até fiquei surpreendida comigo. De onde é que isto veio? Sim. O que aconteceu a seguir foi, até hoje, muito impactante. Eu começo a sentir um calor na cervical incrível e de repente a tensão que eu tinha desapareceu mesmo. Aquilo foi super revelador. Foi uau, que porta direta. Tal como o Bruno falou sobre a respiração. A respiração, para mim, é um dos mecanismos mais diretos que nós temos de autorregulação. Então imagina, vais aprender connosco a ter estas pequenas estratégias que tu, ao usares no teu dia-a-dia, nestes pequenos hábitos diários, é uma diferença enorme. E a ideia é que tu não chegues já ao estado de lesão. Claro que vais lá chegar, porque olha, temos traumas, porque a vida acontece, não é? Mas já não é de um lugar distanciado, eu vou me envolver comigo e perceber, espera lá, então o que é que está aqui a acontecer? Como a Joana disse bem, onde é que eu estou a inflamar o meu corpo? Será pela comida? É pelas minhas emoções? É porque eu não estou a fazer exercício nesta fase? É porque, na verdade, eu não quero olhar para mim agora e não estou capaz? Mas também assumir isso é muito saudável. E dizer assim, olha, não estou disponível agora para isto, o melhor que eu consigo é que tu trates de mim e depois, se calhar, mais para a frente... Eu consigo ter abertura para chegar aí. E temos muitas pessoas aí. Conseguimos também, com às vezes o excesso de medicação que tomamos, né, por automedicação, não é? O querermos um recurso rápido, também nos abafa essa leitura.
não é? Mesmo. A medicação, ainda bem que ela existe, ainda bem que a medicina existe, eu não Mas sou nada a contra. automedicação A automedicação e a Sim. sobredosagem, de facto, é um tema, não é? Porque nós vivemos numa sociedade anestesiada. Nós estamos cada vez mais a viver de um lugar muito fechado. Eu acho que mesmo com a pandemia, o que veio da pandemia foi de facto não o contrário da união, mas quase a ter uma separação. Sim. E nesta separação os medos e vivermos muito para dentro. E nesse lugar eu preciso estar confortável, fechado e anestesiado. E a medicação surge de facto como uma coisa até muito aliciante, porque eu tenho esta dor, eu tomo este Benuron, desculpa estar aqui a fazer publicidade, e efetivamente resolve porque ficou ali camuflado. E que, imaginem, até pode... Exatamente, portanto tu sabes lindamente o que é que estamos a falar, não é? Por isso é que eu acho E que até podemos, numa fase inicial, eu até tomo aquela medicação e fiquei sem dor, até me deu espaço para depois eu poder sentir melhor para mudar. Sim. Tudo certo. O tema é quando vamos replicar isto sempre. E vai chegar um ponto em que o nosso corpo vai dizer chega. E chega a todos, sob diferentes formas. E por mais distanciada que eu viva de mim, a vida vai se encarregar sempre de fazer chegar essa informação. Seja aí, seja por um episódio de vida. Sim. Maior. Mas depois é a escolha. Há bocado ia pegar numa questão que eu acho que é sempre o que me leva, até pela minha história, que é esta questão da disponibilidade. Acaba sempre por entrar aqui. Para já, eu acho que nós estamos sempre à espera de respostas rápidas, não é? Nós precisamos de continuar a vida. Então, tenho uma dor de cabeça, tomo um medicamento e acaba uma dor de cabeça porque eu preciso continuar a trabalhar. Da minha experiência em farmácia comunitária, quando tu barras o acesso a determinado medicamento porque tu sentes que aquilo não vai resolver, que a pessoa já tentou 2 ou 3 respostas que aquilo não vai resolver, que a pessoa precisa de procurar uma resposta maior, as pessoas ficam ofendidas, as pessoas ficam aborrecidas. Tal, quando vão a um médico que lhe diz assim, olha, não lhe vou prescrever medicação, mas vou-lhe prescrever exercício. E a pessoa fica ofendida. Diz, mas eu vim cá. E o doutor nem medicamento me deu. Porque às vezes o não olhar para mim tem a ver com isto, que é, eu não concordo com a tua abordagem. Sim. É um bocado um mecanismo de não estou disponível, não é? Eu não estou disponível para É isso. É a outro questão da lugar. disponibilidade, sim. Tive uma situação de stress no trabalho, já no trabalho antigo, e basicamente o que estava a acontecer é que eu comecei a escamar da pele. Na zona aqui do nariz, portanto, apanhar aqui a zona do buço. E, curiosamente, a esteticista onde eu ia estava num processo de entrar nesta questão da acupuntura, de entrar aqui nestas medicinas mais, vou chamar, alternativas, não é? Complementares. Obrigada, Joana. Desculpa. Do futuro não vão ser alternativas nem complementares, vão ser só medicinas. Mas abordagens. Lá chegaremos. E ela disse-me várias vezes, eu punha cremes para hidratar, pois aquilo foi na altura do verão, e eu não estava a conseguir, de facto não associava, estava muito longe desta questão de poder haver outro tipo de, que isto fosse um sintoma de uma questão diferente, não é? E basicamente não conseguia resolver. E ela disse-me, porquê é que não vai à acupuntura? Sim, é de ir, sim. Só na altura em que eu me disponibilizei para ir e porque eu percebi que eu não conseguia resolver e não havia nada que resolvesse. Até esteticamente já estava insuportável. E antes disso aconteceu uma coisa interessante, que fui um dermatologista que me receitou medicação para o acne. E teve um impacto tão grande porque eu tive uma quebra de tensão gigante, tinha tonturas, não percebia de onde é que aquilo vinha, e foi quando eu disse, não, isto não pode. Eu estou-me a sentir mal, eu não posso continuar a tomar esta medicação. Isto está a ter uma... Eu nunca fui de tomar medicação, fosse para o que fosse, mas aquilo estava a ter um impacto gigante, e pensei, ok, vou ter que ir. É tipo a última solução. E de facto o que eu descobri, que hoje sei, foi que o stress que eu tive foi de tal ordem que teve um bloqueio, penso no fígado, na altura que foi que ela me disse, que depois tinha esta repercussão toda na pele, e que enquanto não tratássemos esse bloqueio, eu não iria ter... E eu na altura tinha a cara... Depois passei ali ela tinha um creme que era de cogumelos, penso eu, que basicamente o que ela me explicou numa linguagem muito, muito soft era uma espécie de um peeling natural. Eu fiquei com a cara muito, muito quente, a pele basicamente estalou toda e saiu. Sim. E eu ainda fiquei mesmo na zona onde tinha, ainda ficou algum tempo. Eu pensei, eu nunca mais vou recuperar isto, a minha pele vai sempre ficar. Nós mexemos em tudo, eu tirei a pílula, testámos uma série de coisas. Tirei a pílula, fiz uma alimentação, ela me pediu para eu comer só aquilo que nascesse, para não comer nada, basicamente, do que era processado, não é? Portanto, eu comia arroz porque o arroz nascia arroz, mas eu não comia massa porque a massa fazia-se com farinha e água. Pronto. Portanto, foi a forma que eu tive, e a verdade é que ao fim de poucos meses fiz acupuntura semanalmente,
ao fim de poucos meses a pele estava completamente regenerada, eu hoje não tenho nada. E foi a primeira vez que eu percebi, ok, Estas ligações. sim, Não é? apesar de eu nunca ter sido uma pessoa de, e porque os meus pais também não eram assim, minha mãe só em último caso é que ela toma uma medicação, portanto, por instinto, não porque acreditássemos em alguma coisa, mas era do género, não nos vamos entupir com medicamentos, vamos tentar aguentar ou vamos, mesmo a medicação que se tomava, às vezes uma dor de cabeça, uma coisa era a mais fraca. Permitir a autocura. Sim, e tanto, eu não sabia que era isso, não é? Era um bocadinho aquela coisa, não vou entupir de químicos, mas hoje percebo que fosse isso. E quando cheguei ali, pensei, ok, o que é que eu acho que aconteceu? E agora quando ouvia falar, penso do género, agora acho que é o passo a seguir, que é, eu percebo aquilo, entretanto quando tive, como eu já disse aqui, tive o burnout, houve uma série de coisas que de facto eu tive que mudar e que não tinham nada a ver com aquilo que eu pensava que tinha que ser, que era o trabalho e que era tudo o resto, não é? Foram as coisas mais pequenas. Eu consigo entender que tudo o que se manifesta vem ou poderá vir uma coisa muito mais, exato, muito maior Muito do maior. que é o sintoma em si, não É é? porque, de facto, o Por cérebro... efeito cumulativo, não é? Efeito cumulativo, porque o cérebro é, de facto, o orquestrador de tudo o que acontece. E, olha, e ainda bem que nós não temos noção de como é que é dada a ordem para bater o coração. Sim, sim. Porque o que acontece cá dentro, se isto fosse, eu adorava, por causa era um dos meus sonhos, era que a pele fosse transparente. Porque aí nós sabíamos, não é? Porque o que é que está a acontecer cá dentro? Está a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo para quê? Para que nós possamos viver, de facto, sem dor, sem desconforto, sem disfunção. Mas como isto é a base, nós não valorizamos. Nós só valorizamos quando perdemos a função ou quando temos dor, não é? Sim. E é tipicamente nestas situações que as pessoas chegam. Sim. Agora, eu acho que o interessante, estamos aqui a falar de duas coisas, que é, nós até podemos ir, e há tantas clínicas fantásticas e efetivamente fazem o trabalho de cura do outro lugar, que ok, tratei a disfunção, a pessoa ficou boa, foi embora e foi a sua vida. Está tudo certo. O que nós procuramos ali, porque acreditamos que de facto podemos devolver esta consciência, esta abertura de consciência, para que tu tenhas esse poder, o poder de escolha. É eu saber como é que eu estou e como é que eu me posso autorregular e autocurar. E quanto mais ferramentas tiveres contigo própria, podes viver de um lugar, a meu ver, bastante mais equilibrado e feliz. Porque permite ter o quê? A capacidade, quando o mundo está a desabar, que acho que é o caso agora, acho que estamos num bom exemplo da humanidade, Sim. que é como é que tu crias uma homeostasia interna, de não ficares num ataque de pânico quando lês as notícias, quando vês o mundo de facto num lugar tão, tão desafiante. O que é que tu podes fazer com o teu mundo interno? E ao permitir-te autorregular, prevines entrar em disfunção, porque tu tens essa capacidade. Só que este conhecimento também é desafiante, porque nós estamos num paradigma social e cultural, em Portugal, onde nós estamos desenhados para estar distantes do corpo. E temos vários autores, nomeadamente Descartes, que nos colocam isto é a razão, isto é o corpo, e o corpo é algo tão distante, e eu vejo isto muito nas recém-mamãs. Eu estou grávida, portanto vou ter um bebê daqui a uns meses, que é de facto neste conhecimento, nesta intuição que eu acho que todas as mulheres nasciam, já não nascem, porque nós já não temos histórico de vivência, e portanto ninguém se liga, ou muito poucas mães se ligam à intuição e vamos dar aquele bebê a todos os profissionais. Agora vai este, vai aquele, porque o medo distancia-nos e fazemos isto connosco com tudo, e sobretudo connosco próprios. Portanto, quando tu tens a possibilidade, por exemplo, uma enxaqueca ou uma cefaleia, que eu acho que é das situações clínicas mais prevalentes, e chega-nos muito, posso dizer que 80% das causas podem ser resolvidas com autocura. Que é tu mudares uma série de hábitos, teres situações como libertação da tua atenção suboccipital, porque não passares tanto tempo numa determinada postura que passas, libertares a tua ATM, porque estás constantemente a morder e a conter, porque vives com um chefe difícil, ou estás e estás nesse lugar, ganhares autoconsciência sobre que tipo de exercícios é que são bons para ti, como é que podes respirar, e a partir daí mudas logo o sintoma, E isso é interessante, porque quando as pessoas percebem que mudam o sintoma logo, de forma rápida, ligam-se e dizem, como tu disseste com a acupuntura, agora percebi, porque de facto com aquela abordagem, ao desintoxicar o fígado, eu consegui limpar a minha pele. E nós temos essa ligação também com as vísceras, portanto as nossas abordagens também vão, lá está, aos órgãos, a essa multifuncionalidade. Curioso estares a dizer isso, porque eu despertei para agora com esta questão toda da menopausa precoce, de trabalharmos esta questão do feminino e do pavimento pélvico. Quando eu fui à consulta com a Linda,
despertei para este lado da respiração associada ao exercício, que eu já tinha, mas não era tão consciente assim, não é? Porque eu não sabia efetivamente o que era estar a contrair o pavimento pélvico na posição correta. E muito mais que isso, eu percebi que passei a vida toda sem saber fazer xixi. Percebes? Tipo, eu tinha atenção ao contrário, ou seja, quando eu devia estar relaxada, o meu pavimento pélvico não estava relaxado, estava contraído. Que tópico tão interessante estás a tocar. E eu Sim. tinha esta alteração completa, da mesma forma como o trapézio também funcionava dessa forma, que era no momento de tensão, eu não sei como ou onde é que ele... Mas o trapézio fazia o movimento oposto, que era quando ele devia estar em relaxamento, ele contraía. E então, ter mais consciência do meu corpo, convosco, passa por isso mesmo, é eu saber respirar na altura certa, utilizar a respiração ao meu favor, por exemplo, no exercício, é muito mais fatigante, faço muito menos repetições, mas tenho uma consciência física que eu não tinha de todo. Eu não tinha mesmo. E com a Linda tenho muito aprendido esta questão, que o exercício não precisa de ser de alto impacto, precisa de ser consciente. E eu não tinha isso. Eu achava que tinha que tinha que ser duro, tinha que soar a estopa, porque senão isso também não implicava. Não, nem é exercício, não é? Estás a falar na respiração, a ideia que eu tenho mesmo no exercício, a respiração é só para nós conseguirmos aguentar mais tempo, porque se respirarmos mal, na corrida, se eu não respirar de forma consciente, eu vou ficar muito ofegante e não consigo. E a ideia que eu tenho da respiração no exercício é essa, não para... um padrão muito claro, que era a minha tensão. Imagina, se eu estivesse numa situação de stress, ou na tensão do exercício, a primeira coisa que eu faço é apneia. Então o Tiago leva o tempo todo, respira. E eu digo, ok. Naquilo que é o nosso ensino até de autoconsciência, a primeira coisa é ensinar a respirar. Sim. E quando falo em ensinar é reprogramar a respiração. Sim. E porquê? Nós entramos neste mundo com uma inspiração, não é? E saímos deste mundo com uma expiração. Aquilo que nos liga a todos nós, seres humanos, é o ar. E nós só podemos ficar 3 minutos sem respirar, senão morremos. Ao contrário da comida, que podemos aguentar 40 dias. Não é? Interessante isto. 3 minutos. Então, quando eu ganho esta consciência desta ligação e de onde e como é que eu posso e devo aplicar esta respiração, tu ganhas um poder em ti própria de autoconhecimento ímpar. Porque a partir daí, tu vais saber reagir muito melhor porque ganhas autocontrole. O ataque de pânico é isto, não é? A capacidade de encontrar este recurso de autorregulação. Entendo. E o pavimento pélvico é muito interessante a Joana ter tocado este tópico, porque a maioria de nós mulheres não faz ideia do que é que acontece com o nosso pavimento pélvico. E ele fala muito sobre a forma como eu estou internamente, as minhas tensões. E a capacidade, se calhar, muitas vezes, por exemplo, estás a fazer um treino e tu até dizes, mas eu não tenho grandes resultados no meu abdômen. Eu até treino muito e parece que eu não consigo sequer sentir aqui a minha barriga, eu não consigo ativar os abdominais bem, ou tenho aqui uma barriguinha, as mulheres têm muito esta barriguinha cá em baixo. Sim. Porquê? Porque efetivamente o pavimento pélvico pode nem sequer estar a conseguir relaxar, ao contrário do que nós achamos. Ele está tão tónico que não consegue relaxar e queremos uma disfunção na parede abdominal. Então começas a vir com uma barriga proeminente porque não tens capacidade de criar pressões lá dentro com a sucção, por exemplo. Então, tu ao aprenderes a regular o jogo de pressões internas, tu mudas tudo. Cá dentro, como? Vais comer, vais almoçar, vais-te sentar. Vais-te sentar toda enrolada. Sim. O que é que acontece ao teu estômago? Comprimido. O teu intestino. Os teus órgãos vivem sob compressão. Eles não conseguem fazer a digestão corretamente. E tu continuas a tua vida. Mas começas a ter, tenho aqui uns desconfortos, sempre que eu como eu tenho aqui uma azia, um refluxo. Quando nós vamos abordar depois esses temas em consulta, percebemos, claro, estes órgãos perderam mobilidade total. Porque a pessoa nem sequer está a respirar ali, de repente respira com o plano superior, estamos a falar com escalenos, com os teus trapézios, os tais trapézios, respiras com os teus peitorais, são os músculos que existem para quando tu tens o leão. Perfeito. Quando vais correr, bom exemplo, eu vou correr, não vou usar a barriga, o diafragma. Também vou usar o diafragma, mas primariamente eu preciso destes músculos acessórios. O tema é quando tu passas a viver só com eles. E aí o que é que acontece? O que é que tu tens no teu pescoço? Duas coisas maravilhosas. Nervo vago, teoria polivagal. O que é que o vago faz? O vago, quando é comprimido, repercute-se a todos os teus órgãos. Ele basicamente inerva uma série de órgãos internos. Então, tu só por compressão do vago, porque respiras mal, tu passas a ter ataques de pânico, passas a ter disfunções gastrointestinais graves, passas a ter insónias, porque não consegues ir para o parasimpático à noite. Estás a ver? Então, ao aprenderes a regular a tua respiração, por exemplo, tu consegues passar a dormir. Ou consegues passar a ter, olha, deixa de ter aqueles desconfortos.
E, efetivamente, não foi preciso medicação, não foi preciso, se calhar, medidas químicas mais, ou até cirúrgicas, sabes? Aparece, por exemplo, muito um contexto de eu vou para a operação, estou aqui e nós intervimos e podemos intervir até para evitar ou prevenir Sim, mas mesmo uma a situação medicação dessas. não vai necessariamente atuar nessa forma, né? Vai atuar em parar o sintoma, no sentido Para o de não sintoma, sentir. Não quer exatamente. dizer que não continue a Bloqueia. existir. Bloqueia o Exato. sintoma, é mais sistémico muitas vezes, não é tão localizada, sendo que há casos, obviamente, que é necessária Sim, medicação e não vamos sequer isso é entrar por aí. fundamentalismo, sim, Não não é Aliás, essa a porque questão, é sim. muito complexo, não é? Sim, sim. Estamos a falar das situações mais comuns. Sim, E é exato, muito, e e a é muito questão interessante essa, depois exato. dizermos, mas isto é típico das mulheres. Por exemplo, a maioria das mulheres tem um intestino que funciona pessimamente mal. Mas E habitua-se a viver com habitua-se. esses E nós perguntamos, olha, como é que é o seu intestino? E ela assim, o seu intestino como? Sim. Como é? Olha para as suas fezes. E as pessoas logo, Exato. para as suas fezes? Sim, sim. Como é que é o seu Consegues cocó? perceber se é saudável. Flutua? Qual é a consistência? Qual é a cor? Eu nunca olhei. Então, olha, agora para cima você vai olhar para o seu cocó e vai-nos dizer como é que ele é. Sim. Porque a partir daí nós dizemos, precisa mesmo de ir aqui à nossa consulta de nutrição, porque se nós temos o intestino obstipado, imagina, vais à casa de banho a cada 2 dias, isto é obstipação, Sim. significa que tu portanto, tu tens o organismo sempre intoxicado, tu não consegues ter um bom esvaziamento do teu reto, Sim. tu começas a ter pressão interna, começas a ter uma dor lombar, por exemplo, decorrente do acúmulo de fezes e de gases, muitas dores lombares vêm daí, por exemplo, crónicas. Diz, tenho aqui realmente esta A dor, minha tinha a ver este com a desconforto. pressão do pavimento pélvico no pós-cirúrgico, por exemplo. Eu reajo de forma muito defensiva às cirurgias, eu sei, já tenho essa leitura do meu corpo. E eu notava que tinha piorado drasticamente depois da cirurgia aos ovários, então havia mesmo esse desequilíbrio do pavimento pélvico também me Relativamente bloqueava a antes. isso. Agora, o tema é depois, nós temos estes sintomas e vamos tipicamente a um médico que depois a resposta raramente é nesta leitura, Por isso mas é que é cada tão vez há mais É, possibilidades e olha, mesmo na Reprogramar nós não somos só fisioterapeutas e osteopatas, nós temos uma equipa, uma rede, claro. nomeadamente na área da psicoterapia, na área da nutrição, também temos um podologista e encaminhamos para fora, para a medicina chinesa, para já temos sessões unlock, portanto em termos de treino terapêutico também lá dentro, para fazer a ponte entre tens uma lesão, mas não consegues ainda bem ir autonomamente para um ginásio, então fazemos aqui a ponte, com estas sessões de reprogramação do movimento até te sentires confortável, consciente, para poderes treinar, sem te lesionares, mas encaminhamos para personal trainers, pilates, temos uma rede, como eu costumo dizer aqui, a nossa comunidade, a nossa ponte, tribo muitas vezes, de pessoas, fazemos a ponte com eles. Porque o para Fábio fala ajudar. sempre com a Inês. Olha, reforça aqui, na corrida faz isto. Exatamente. E ela ajuda o facto de eles conversarem, né? A que o meu treino seja mais eficiente. Tal e qual, porque não acreditamos que nós detemos a verdade, não é? Nós somos quem sabe tudo, de todo, sim, de todo. enquanto equipa, não é? Enquanto equipa, e tentar entender, de facto, daí o que te falava das magic skills, que eu acho que é isso que nos diferencia mesmo. É esta capacidade de olhar para o ser humano que está à nossa frente, levá-lo a entender o seu microcosmos, o que é que esta pessoa sente, o que é que ela valoriza, o que é que ela precisa, e mediante o que ela precisa e ajustando com as expectativas, encaminhar também para outros profissionais, para outras áreas, ou dar as diretrizes que achamos que possam ser o melhor. Aqui um bocadinho nesta área da consciência que se tem aberto, na minha opinião, muito válida, que é esta abordagem mais integrativa do doente, não é? Tipo, perceber que um doente não é só aquela doença em questão, não é? Há uma panóplia de questões que podem ser resolvidas ao mesmo tempo que a parte clínica, tradicional, ou que a psicoterapia, ou que a nutrição, ou que a vossa abordagem também ajuda, não é? Tipo, é um contexto integrado. Tem mesmo que ser visto... Todos os doentes de hoje em dia lucram imenso por este tipo de abordagem, não é? Tipo, adaptar o exercício à fase de vida em que estás, a nutrição à fase da vida em que estás, tipo, olhares para ti e perceberes que, se calhar eu tenho sempre esta dor, não é? Porque é que eu me habituei a viver com isso? Eu acho que para nós mulheres é ainda pior. Sim. Porque nós habituamos a coisas muito erradas, que é tipo, a menstruação não é suposto doer. E parte-se do princípio que é, e vivemos a vida toda com esse tipo de crenças, não é? Sim. Nós passamos a vida a tratar uma das melhores funcionalidades que o corpo tem, por exemplo, que é a febre. Tipo, entramos em mecanismos que nos fazem dissociar um bocado as respostas naturais. E eu às vezes acho que cada vez mais é difícil não entrar nesta mecânica. Eu acho que vocês vêm muito trazer este lado também desta parte integrativa, não é? E também valorizar um bocadinho, pegando nesta parte, a última parte da frase que tu escolheste, que é que o sintoma não mente, não é? Ele, na verdade, traz algo que precisa de ser entrado em contacto. E essa última parte da frase é muito,
muito impactante, porque a mulher diz, mas como assim o sintoma nunca mente? O que é que isto significa? Uma tendinopatia do cotovelo não é só uma tendinopatia. Ele fala-nos muito mais sobre a história de vida daquela pessoa. O que é que ela está a viver no trabalho, o que é que ela está a viver na sua vida pessoal, que disfunções é que ela tem em termos de uma série de órgãos, porque nós depois cruzamos a medicina chinesa, mesmo dentro da nossa abordagem, nós temos formação sobre meridianos, sobre a Ayurveda, nós vamos beber a sabedoria milenar e começamos a entender de facto que um sintoma é o fim da linha. É quando o teu corpo já tem tudo o que era possível para tu não teres dor, para não teres desconforto, para não teres uma lesão. Quando ela aparece é porque já muita coisa deixou de funcionar para trás. E isso é que é difícil de entender, porque normalmente a pessoa diz, mas eu magoei-me no ginásio. Isto está assim porque eu estava no ginásio a treinar. Foi aquele momento e foi específico. aquele momento. E lá está, trabalhar a crença e buscar a crença e desconstruí-la, ressignificar a crença e explicar que, de facto, o ginásio foi o fim da linha. E que bom que foi e que lhe deu acesso antes até se calhar de se tornar uma coisa maior. Não é para parar de treinar, é para agora vermos outra forma, se calhar até de treinar, vermos outra forma de comer, que nunca tinha visto. E a pessoa pode até nem estar nada disponível para fazer essa mudança. Isto acontece muito, mas fica a sementinha. Então, tipicamente acontece. Nós tratamos a disfunção, vamos ali às vezes muito mais localmente, e a pessoa até deixa de vir. Mas passado 6 meses, 1 ano, volta e diz, olha, eu já estou preparado. Eu sinto que... E agora já estou disponível para fazer mais mudanças. Aquilo que me disse, realmente agora percebi, porque estou mais atento, estou mais auto-observador e percebo que eu estou aqui com estes padrões. Aquilo que vocês falam muito aqui nos vossos episódios, que eu adoro, que é nós trazermos à consciência os padrões. Os padrões emocionais, padrões de vida. E de repente, ok, então a partir daqui eu posso fazer diferente e é gigante a diferença, porque tu sentes-te bem. O que as pessoas dizem é, olha, desde que comecei, a grande diferença é que eu nunca mais me senti daquela maneira. Eu nunca mais fui essa versão. Tal como todas nós aqui já fizemos psicoterapia, nós podemos dizer, já estamos em várias versões, a versão 3.0. Esta versão eu já não estou lá. Eu sinto de facto esta diferença, porque o meu corpo já tem uma capacidade até de homeostasia muito maior do que o que tinha. Se caso ficarem 2, 3 anos sem vir e depois voltarem, já não estou nessa linha, mas algo que ficou, que é essa consciência de ter já ouvido um panorama integrado, fica. E acho que nós temos esta responsabilidade, temos esta missão ali, vivemos-la muito a sério, porque acreditamos e vemos os resultados. Nós temos a prática baseada na evidência e a prática baseada na experiência clínica, e nós temos muita prática na experiência clínica, com muita evidência de resultados. De facto, os resultados falam por si. E ajudar a pessoa também a entender determinados padrões, não é? Por exemplo, eu sei que quando estou em tensão máxima, a minha tensão mandibular é gigante. Né? Então eu já sei que, por mais que eu tenha consciência às vezes do não vou entrar nesta, imagina, uma situação de trabalho, ou não vou entrar aqui porque eu já sei que isto vai manifestar de alguma forma, ou às vezes desperto para, hoje dormi com... Hoje já tenho, mas quanto mais consciência tens disso, por exemplo, já podes ter técnicas de autorregulação. Se eu sei que a minha ATM vai ficar ali porque eu estou a viver isto, vou bocejar mais vezes durante o dia, vou massajar o meu masseter, vou vocalizar e vou escrever, por exemplo, vou criar estratégias para não permitir que no corpo isso se acumule. Claro que depois também tem que ser ressignificado noutros lugares terapêuticos. Mas no corpo tu tens ferramentas imediatas, e é isso que eu acho fantástico, é como é que não nos ensinaram isto? Mas eu há bocado estava a pensar nessa questão, não era tanto não ensinar, mas era quando é que nós nos perdemos, não é? Há bocado falaste uma coisa que eu digo por outras razões, mas o que eu sinto hoje em dia, mesmo em relação às famílias, é que deixaram de ser pais por intuição. Passaram a querer aprender a ser. Então, lê-se os livros quando vão para ter o bebê, lê-se outro livro, pergunta-se, e nunca mais, quando vêm com aquelas preocupações de porque já estão a dar a alimentação segundo os horários dos colégios, porque não dão esta comida, dão aquela porque é melhor, mas não porque eles acreditam. Vêm naquela do eu não dou, eu não estou a dar, eu não estou a fazer. E eu comecei a achar que as pessoas deixaram de ser pais e mães por intuição, que tudo tem que ser muito aprendido. E agora, quando falaste em intuição, voltou-me a trazer esta questão de quando é que nós nos perdemos? Quando é que nós deixamos de olhar e de efetivamente sentir o corpo e passamos a esta correria de resolver problemas para continuar a viver? Que depois é uma vida
que acaba por, não vou ser fatalista, mas temos sempre alguma coisa, ou porque dói aqui, ou porque dói ali, ou porque não estou a conseguir dormir, acaba por não ser uma vida vivida efetivamente em pleno de satisfação e bem-estar. Às vezes esse sintoma também pode ser uma manifestação de carência, não é? É tipo aquelas pessoas que estão sempre com qualquer coisa. Pois. Os hipocondríacos, por Sim, exemplo, sim. Podemos entrar por aí. Mas respondendo aqui à Inês, o que me vem, a principal causa do distanciamento do corpo vem do mesmo lugar do distanciamento da natureza. Começa aí, que é, nós ainda vimos de uma geração, provavelmente, que brincámos na rua, que tivemos esse contacto. Isso é maravilhoso, que eu tenho lido imenso sobre o grounding. Ou seja, o andares descalço, o comer as coisas da terra, aquilo que a tua terapeuta te falou. Sim. Porquê? Porque nós tínhamos avós com uma sabedoria ancestral que nos dava as mesinhas caseiras, que nos fazia aquela sopa de entulho ou que nos fazia aquelas mesinhas, não é? Que hoje em dia já não existe. É substituído pelos medicamentos, é substituído, lá está, pela ciência ou pelo expertise, não é? Portanto, tu, ao distanciar-te, a meu ver, informação, não, o conhecimento que é importante. mas é tão exagerada que eu acho que confunde muito. Pois há aqui esta a intuição, não é? Sim, não é? Porque vem a razão, não é? E tu deixas de conseguir ligar ao teu corpo. E vemos de outro lugar, que é, toda a nossa ancestralidade vive em modo de sobrevivência. Nós somos os primeiros a fazer este caminho, sabes? Quando tu perguntas quando é que nos perdemos, eu dir-te-ia, acho que agora nos podemos reencontrar. Estamos nesse pace. Ainda que em Portugal não vivamos numa sociedade onde tudo o que é sobrevivência esteja assegurado, não é verdade? Sim. As pessoas vivem mal, nós estamos com grandes dificuldades de sobrevivência, não é? Portanto, eu até te reportaria para outros países, pronto, mas já estamos num awakening de consciência. Já é possível ir ao terapeuta, que os teus pais provavelmente jamais teriam ido, não é? Tu já vais ao nutricionista, os miúdos pequeninos já têm uma série de acompanhamento e de informação que nós não tínhamos, portanto eu acho que isto está a começar agora, mas perdemos-nos muito lá atrás. Mas não achas que com essa proximidade? Coisa do o bebê tem que comer, como é que se chama? Ajuda-me. Essa coisa do bebê poder escolher o alimento que vai comer, tipo, não é a mãe que dá a colher, como é que se chama aquela? É BWL. O BLW7. Tens todos esses conceitos. É uma dessas letras. O pai e a mãe têm que ler sobre sono, né? O pai e a mãe têm que ler sobre comida. O pai e a mãe têm que ler. E depois tu própria, não é? Tens esta abordagem, tens aquela abordagem, e isto funciona para na fulana. De repente é um boom tão gigante e tu pensas assim, what the hell? Mas será que eu tenho que fazer esta porcaria toda, não é? Parece que dá sempre a sensação de que tu não estás a entrar em contato, tu não estás a trabalhar. Nunca estás. E eu agora sinto um bocado essa pressão, que é, eu tenho que dissociar-me e desligar-me, mas é muito esta questão do já tiveste a doença, não é? Tipo, onde é que a tua abordagem se vai esquecer? Onde é que a tua aprendizagem se vai esquecer? Porque também há estudos que dizem isto mesmo, não é? Tu levas o embate, levas o choque, mas ao fim de algum tempo a tua vida está outra vez num mecanismo normal. Sim. E tu não te queres esquecer determinadas aberturas, então determinadas aprendizagens, e tu tens que criar esta abertura, não é? Para te conheceres melhor, para ir lá dentro e buscar este reforço de, não, tu estás segura, não é? Porque senão acabas por ter o processo inflamatório, viveste com medo a vida toda de viver, que era a minha questão, muito esta questão de experienciar, de pôr-me em contacto, e passas a viver com o medo de, e agora? Não é? Tipo, ou então passas a viver no polo oposto, que é vou fazer tudo, mas o excesso de adrenalina também faz. Não é bom. Por isso tem que haver aqui também um bocadinho de bom senso, né? Que às vezes pode não ser assim tão fácil, mas que eu acho que esta dinâmica de tu teres mais consciência do, por exemplo, um tumor da mama, não é? Vem se calhar de um desequilíbrio excessivo de cuidar excessivamente de alguém e não de ti próprio. E entrando em contacto com essa consciência. Não somos todos iguais, não é? Há pessoas em que isto vai ressoar e pensar assim, olha que interessante, eu se calhar nunca tinha pensado sobre isso. E há outras pessoas que pensam, pá, tipo, não me lixe, eu vou viver o que eu quiser. Estás a tocar num tópico muito giro, que é neste que é a intuição, não é? Uhum. A intuição é muito mais concreta do que eu acho que a maioria de nós pode ter consciência. E a intuição, neste momento, é ensinada, estamos a falar de Brené Brown, de grandes autores, a grandes empresas, e isto é que eu acho muito interessante, a grandes líderes, da seguinte forma. A única forma que nós temos de intuir é criar capacidade de observação. Ou seja, não fazer nada. Observar, que é o que as crianças fazem todos os dias. E se nós tirar permitirmos, a culpa desse sócio, as crianças são maravilhosas a observar. Sim, não é? Sim, tirar essa culpa. Tirar a culpa. E o adulto não observa, julga. Já tem crenças, já tem pensamentos. Então, se nós temos a cabeça cheia, não, isto não é bom.
medos, crenças, julgamentos, já não vou para esse lugar. Portanto, o que eu diria, que este ligar à intuição permite-te ir cada vez mais para essa capacidade de não fazer nada, de te auto-observar. Pela curiosidade. Pela curiosidade e ganhar espaço interno para sentir, para intuir. Porque intuir, eu diria que é uma capacidade mágica, que nos salva, quer corporalmente, quer na vida, não é? Até para tomarmos boas decisões. Daí que isto seja aplicado aos grandes líderes, que é para eles tomarem boas decisões. E que decisões são estas? São decisões baseadas na intuição, não é? Que é um lugar muito visceral, onde nós trabalhamos também esse lugar, que está diretamente ligado à coerência, à coerência cardíaca, que há estudos incríveis sobre isto que nos mostram que quando eu tenho uma boa coerência cardíaca, ou seja, são estudos que se fazem onde mede a tua frequência cardíaca em determinadas situações, e de facto há pessoas que, passando por situações de grande stress, conseguem manter a coerência cardíaca. Como é que isto é feito? Através da regulação do centro cardíaco. E porquê? Tu tens mais neurónios a virem do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Não sei se tinham esta noção. É tal como no intestino. Tu tens uma via de informação direta, a tal intuição neuronal. Estamos a falar de milhões de bainhas de neurónios que saem do teu intestino diretamente para o teu cérebro e não o contrário. Portanto, quando nós dizemos eu penso primeiro aqui no intestino, é mesmo verdade. Mas, repara, se tiveres a cabeça cheia de pensamentos, tens um intestino inflamado, comes mal, posturalmente estás tão enrolada que tu não oxigenas. Sim. Onde é que tu vais chegar à tua intuição? Não vais, e tu vais para onde? Modo de sobrevivência, medo, pânico. Não. Alguém me disse, estou ali. Então, isto está tudo ligado, não é algo que seja tão distante. Portanto, foi muito giro vocês terem de buscar esses temas porque estão ligados ao corpo. E neste lugar do pânico começamos a racionalizar que é mais seguro do que deixar à intuição, não é? O pânico... Pois, mas vais buscar coisas que são seguras. Faço isto porque aqui vai ter aquela reação. O pânico protege-te de morrer. Não é? Exato. Portanto, o que é que tu tens que fazer quando tens o ataque de pânico? Respirar mais. Quem está a ter um ataque de pânico diz-te isto sempre. Eu tenho a sensação que não tenho ar. Não é? Portanto, eu tenho que respirar mais rápido, que é exatamente o contrário. Tu sabes depois, pela estratégia, tens que regular o teu centro respiratório para abrandar o ritmo cardíaco. A verdade é que nunca ninguém morreu de um ataque de pânico, mas ele pode ser muito incapacitante. Não é? E cria esta crença do medo. A crença do medo, e eu tenho muitas pessoas que vivem com ataques de pânico constantes e consideram isso normal, ok? Faz parte, não, eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sempre tive isto, faz parte, e é aí que nós vamos pouco depois desconstruir e começar a perceber, e perceber que pelo corpo, por exemplo, nós temos técnicas de autorregulação do sistema nervoso, autónomo, ou seja, é pelas mãos, é pela respiração, é por técnicas terapêuticas, manuais, que nós conseguimos, por exemplo, ao mexer na tua cervical, libertar tensão sobre esses centros e tu a partir daí já respiras melhor e já tens uma grande capacidade de autorregulação respiratória. Não emocional, isso aí precisamos de um terapeuta para outra área, que é isso aí. E nós também ter a consciência de qual é que é o nosso papel, não é? Que é até aqui e depois encaminhar, para que depois se faça a ponte. Porque isto está tudo ligado. Então, quando nós tivermos os profissionais da área da saúde mental ligados com os terapeutas mais corporais e nós formos de facto uma equipa, isto não é assim incrível. Eu acho mesmo que nós vamos criar seres humanos. Acho mesmo que o perfil de doença vai mudar. Exato. Estamos nesse caminho? Ou... Eu acho que a abertura para este lado da medicina integrativa está a trazer essa visão, não é? E depois o que eu acho é que a estrutura ainda é muito antiga, não é? Muito tradicional. Porque repara, se tu ligas a televisão, nós estamos a falar de sobrevivência, ordenados, rendas, dívidas, enfim. Nós estamos, enquanto tivermos cerebralmente vocacionados para suprir necessidades básicas, não temos capacidade para investir em necessidades mais complexas, não é? Eu até diria primárias. Pois, mas distanciamos-nos desse lugar. Agora, eu acho que estamos nesse caminho. Há muito mais consciência. Olha, o que vocês estão a fazer é incrível. Vocês estão a abrir caminho para a consciência, para trazer temas que ninguém fala. Estão a trazer à luz uma série de temas que a maioria das pessoas vive sozinha. E é aí que vem o quê? A doença. E agora vou pegar no trauma. Lugar do escondido. Pegar no trauma e da ligação às doenças. Porque o Bruno trouxe esse tema que eu acho fascinante. Porque todos nós somos seres traumatizados, não é? Tirando da normalidade do tema. Mas o trauma instala-se sempre de duas formas. Quando és apanhada numa situação inesperada, em contrapé,
e vives a situação sozinha. Então é incrível o poder da partilha, aquilo que vocês estão a fazer, poder trazer esta comunicação, cura, porque eu saber que outra pessoa também está a passar pelo mesmo retira carga, retira peso, e a partir daí o meu sistema físico faz assim, o meu trapézio, ok, já posso relaxar aqui, ok, isto não é assim tão mau, e eu começo a criar uma nova forma de ver o problema e mudo o corpo. Portanto, vocês sem saber estão a curar pessoas. Era a Teresa que dizia, não era terapia, mas era terapêutica. Mas é mesmo verdade, a partilha primeiro é curador para nós, não é o caso para nós, mas é incrível porque nós vivemos isso em consulta todos os dias, as pessoas partilham connosco situações de vida. Eu me sinto super privilegiada, não é? De me dizerem assim, olha, é a primeira pessoa que eu estou a partilhar isto. E sabes, aí eu sinto em mim que é para isto que eu estou aqui, é para este caminho. Porque eu sei que já está a acontecer cura a partir daí. Porque ao trazer esta partilha, a consciência já está lá e ela já pode escolher. A pessoa poder olhar. Por acaso, é muito interessante estás a dizer isto, porque e eu também já falei aqui, esta relação com o Bruno, com o meu marido, que eu fui mantendo, e ele acompanhou sempre este processo de mudança, por outras razões que eu fiz, ele esteve sempre muito presente num lugar que eu também não sabia que lugar é que ele poderia ocupar, e eu acho que ele também foi sabendo e foi-se tentando ajustar, mas muito nesta linha mais até de ouvir, de estar sem interferir, e eu acho que isso teve um papel muito importante. Ajudou, obviamente, na nossa relação, mas também ele teve esse papel de estar. Eu não me lembro de pensar, sentir-me sozinha, de não poder partilhar. Claro que os meus pais aí também são importantes no sentido em que eu sinto que estou rodeada de pessoas que pelo menos ouvem sem estarem demasiado preocupadas em resolver. Eu acho que isso às vezes é só o que precisamos. A escuta empática. Sim, e de, ok, ou eu posso não perceber, ou até posso não concordar, mas eu estou aqui, ouvi, não faço muito mais e seguimos. E eu acho que isso faz muita diferença, o facto de podermos partilhar e de estar lá alguém, pelo menos, que ouve, independentemente de tentar ou não fazer alguma coisa. A força do grupo, não é? Sim. Tipo, eu acho que É um tema que já estamos para abordar a força da comunidade. E tu podes mesmo. partilhar num sítio seguro isto, não é? Nós criamos ligação num grupo seguro, não é? Em que falamos sobre compulsão alimentar. Que para mim era uma coisa que eu carregava sozinha dentro de mim. Sim. E não trazíamos... é um tipo de fragilidade que, para já, eu acho que tu levas algum tempo até identificar, não é? Eu não percebia que aqueles comportamentos que tinha eram preocupantes. E só eram normais para ti? Eram normais para mim, não é? E depois ouvir outras pessoas a dizer o mesmo, eu penso, tipo, uou... Não estou sozinha. E principalmente na questão da alimentação estão sempre associados a outras coisas. Ou porque és gulosa, ou porque és preguiçosa. Há sempre justificação, nunca é muito mais profundo do que isso. Não é? E tu carregas o julgamento. Sim. E de facto é mais fácil as pessoas irem para uma consulta destas, muitas vezes, do que para um psicoterapeuta. Porque a abordagem pelo corpo, e aí nós temos esta vantagem, mais facilitadora, não é? Porque a pessoa facilmente vai a um fisioterapeuta ou osteopata. Sim. A um psicólogo já não é bem assim. O que nós depois... de outra maneira. Exato. O que nós depois fazemos é traduzir e depois encaminhar, trazer essa ponte. E é interessante, o Tiago, que é psicoterapeuta, tem a Margarida já com ele, que neste momento está com lista de espera. Então é mágico isto, não é? Sim. De repente há esta necessidade de ligar estas duas partes. Não estão separadas. Não estão separadas. E cada um de nós tem este papel por isso é que de trazer a consciência. Não é? Mas acham que a solução é terapia, é sempre. Mais que não seja para conseguires observar, não é? Tipo, para teres respostas, para perceberes que tens mesmo questões físicas, que por norma são questões emocionais, por mais que seja difícil e por mais que seja mais cético ou mais rígido, não é? Tipo, há efetivamente um caminho. Pelo corpo é mais fácil porque se eu te aplicar uma técnica e tu sentires a diferença, tal como aconteceu com a tua pele, tu dizes, ok, isto funciona. Então nós começamos por aí. Com os céticos. Depois imagina, nós temos um modelo que se chama anatomia emocional. Então nós temos um sistema criado na Reprogramar, já temos formação sobre isso até, em que nós criamos uma leitura emocional de cada tipo de pessoa. Então isso já nos dá pistas muito interessantes sobre a forma como esta pessoa vê a realidade, como é que ela gosta de ser tratada, como é que ela percebe, como é que ela se sente ameaçada, como é que ela se sente segura, para podermos chegar mais perto. E o princípio é sempre poder acolher, para depois que a pessoa, ao trazer à consciência e se permitir partilhar, dizer, ok, isto já me faz sentido.
porque é tão diferente. Sim. É tão diferente. Para a Inês eu teria comunicado de uma maneira, para a Joana de outra, são mundos completamente diferentes, não é? Então eu não posso, mesmo manualmente, eu não posso aplicar as mesmas técnicas. Então, olha, na Reprogramar temos reuniões semanais de partilha. Muito interessante a partilha do grupo. Uhum. Eu venho, antes deste projeto, eu venho da Fisiogaspar, que é uma empresa muito reconhecida na área da fisioterapia, onde tive um caminho muito bom, muito interessante de crescimento. E, de facto, também vinha de uma equipa, mas eu comecei a liderar equipas muito cedo e não estava preparada. Eu levei pancada. Fiquei traumatizada até, sabes, desse lugar. Então criei ali um sonho, que é, eu um dia que tiver a minha equipa, eu quero fazer desta e desta, e tinha este sonho de partilha e de evolução. E é isto que estamos a fazer ali, em que semanalmente temos 2 horas disponíveis para partilhas de casos clínicos e para trazer oitavas acima, ou seja, cada um semanalmente que traz um conteúdo que acrescenta da sua visão ao outro. E vamos trazendo temas de formação interna, partilha de todo o tipo de técnicas, e depois vemo-nos, e é na vulnerabilidade que nós mais crescemos. É aí, é quando nós dizemos, olha, e isto para mim é muito difícil, pedir ajuda é muito difícil para mim. Foi assim uma escola, e ter outras pessoas que se vulnerabilizavam, assim, eu posso vulnerabilizar-me, um síndrome da guerreira, porque teve que ser, e ainda bem, obrigada mãe, obrigada pai. Mas durante muito tempo foi para provar, não é? Sim. Até que quando deixou de ser, o vulnerabilizar-nos, traz um muito poder difícil, de... Olha, que é outro sonho, que é que nas empresas, olha, na tua microempresa, na tua empresa, que as pessoas se possam conectar nesse lugar. Porque quando tu te conectas na vulnerabilidade e na verdade, há espaço para crescer. Pessoal e profissionalmente. Sim. E então crias, lá está, uma dinâmica feliz, acredito, e saudável para depois poderes crescer. E daí, eu acho que é daí que temos uma equipa segura e coesa, porque acabamos por estar nessa vibração. Do pedir ajuda é muito, sim, nós estamos sempre... E mostraste que eu trato-te, e tu tratas-me a mim. E nesta semana, agora estamos a fazer uma linha em que eu vou assistir a cada sessão de cada terapeuta. E devolvemos, olha, eu senti isto, o que é que estás a sentir? E mesmo eles dizerem, estou desconfiada contigo a analisar, mas isto acontece muito, o efeito Joana muito. Os teus olhos ali, eu tipo, eu fico muito nervoso e aquilo não corre bem. Isso também é giro, que é, então que insegurança é esta? Sim. Ou que espaço de mim, enquanto líder ou enquanto sustentadora daquele espaço, eu estou a criar ali uma rigidez ou algum distanciamento que faz com que haja este nervosismo. Então vamos trabalhando esses temas também, que é onde o Tiago, que é psicoterapeuta, dá formação interna e dá coaching mesmo, profissional, a todos eles, numa fase inicial, portanto, para depois criarmos esta dinâmica que, olha, é para o resto da vida. Nós houve uma altura no colégio onde eu estava, que fizemos isso, íamos às salas uns dos outros e depois partilhávamos. Como é que foi para ti fazer isso? É sempre estranho, por um lado, quando estamos a ser observados, não é? Mas o outro lado, para mim, o mais difícil era como é que eu digo a alguém, sugiro a alguém uma coisa diferente sem estar a melindrar, sem estar assim, até porque eu costumo dizer que todos nós, em qualquer uma das salas, eu olho para qualquer sala, faria diferente. E vice-versa, vai sempre acontecer. Mas isso também nos trouxe a esse lugar, que é, eu não preciso estar numa posição de eu vou-te ensinar a fazer e vou usar esta palavra quase de arrogância, não é? De eu vou-te ensinar como é que se faz, mas posso partilhar e dizer, olha, eu sugeria assim, e a pessoa depois vai também fazer o que quiser com isso e o contrário. Mas também me obrigou a estar neste lugar de alguém que me vem dizer alguma coisa, porque há bocadinho quando falavas de estarmos sempre em tensão, eu percebi, alguns neste caminho, que eu estava sempre contra o mundo. Eu vivia, toda a gente me estava a atacar de alguma forma e por alguma razão. E quando eu percebi que isso não era assim, que eu não precisava de viver assim, para além de ter relaxado, eu comecei a receber aquilo que me diziam de uma forma muito mais, ok, então eu posso... Portanto, às tantas era, ok, lá já sei, vem-me dizer alguma coisa e depois eu vou pensar naquilo. Depois também aprendi a não reagir logo naquele momento e a perceber, ok, isto não está, eu não vou conseguir agora gerir esta informação, está dada, deixem-me processar e depois amanhã falamos. Mas foi melhor por isso. Olha, e agora tu estavas a falar isso, eu estava a lembrar da Teresa, que veio cá partilhar também um podcast muito giro sobre relações, que é isso, a qualidade da nossa vida e da relação com o nosso corpo está diretamente ligado com a qualidade das nossas relações humanas, não é? Sim. Porque se tu vives num ambiente estressante, hostil, onde não há esta ligação, o teu corpo vive isso contigo, não é? E agora até acho que está aqui a vir um tópico, que é o tópico da postura.
Olha, um tópico tão giro. Chega a imensas pessoas, eu quero melhorar imensa postura. Eu tenho uma péssima postura, eu não sei estar bem. Olha, que os meus ombros estão enrolados e as pessoas acham que, ok, nós ensinamos aqui umas técnicas, seja de exercício, seja... Nós temos RPG, Reeducação Postural Global, temos exercício terapêutico, eu posso dar algumas técnicas de auto-postura para tu aplicares, mas isso não vai ser suficiente, porque a postura é absolutamente o reflexo de quem tu és, a forma como tu vês o mundo. Então, vou-te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma cervical anteriorizada está a farejar o perigo. Foi a vida toda essa pessoa. Então, onde é que ela anda? Ela anda à frente de todos os outros, porque ela vai antecipar o perigo. E vai fazer o quê? Acumular tensão aonde? Cervical. Tensão posterior. Tipicamente tem cefaleias. Então, se ainda para mais for alguém que tiver ali um padrão de agressividade contida, vai ter uma ATM rígida. O que é que isto vai criar? A ATM liga-se diretamente com o teu pavimento pélvico. Então vais ter uma pelvis tipicamente anteriorizada. Uma pelvis anteriorizada causa tensão nos teus órgãos internos. Vais ter disfunções intestinais direto. Estás a fazer a leitura de mim. Então... É verdade! Só falta aqui o parte dos ombros. Então é isto. Então quando começamos a falar de postura, calma, e não há postura ideal. Aquela coisa de, não, mas assim, olha, é assim, não é? Assim é que é, não é? Se eu estiver aqui muito direitinha, as pessoas não nos estão a ouvir, mas de futuro vão ver, não é? Que isto ainda vai ter vídeo, que eu sei. E estão aqui muito direitinhas e dizem, mas isto é uma canseira, eu não aguento. Claro! E ficam muitas vezes piores de acharem que estão muito direitas. Porque de facto não há postura ideal. Há a postura que revela quem tu és e como tu estás a cada momento. Mas se por outro lado tu disseres assim, espera aí, estou com uma má postura. Vou respirar fundo e vou perguntar a mim, como é que eu me sinto agora? Pensa, o que é que eu preciso? Eu faço uma automassagem. Olha, a tua postura muda imediatamente. Isto é um exercício que todas as pessoas que nos estão a ouvir, se procurar fazer e responder, melhora a postura automaticamente. Porque tu aprendes a dizer ao teu corpo que já não há necessidade de ter esta tensão. E como é que nós libertamos tensão? 3 coisas. São os 3 pilares mágicos. Movimento, som e vibração. Isto é a receita mágica do todo tipo de terapias, mais alternativas, menos alternativas, todas vão dar aí. E porquê? Porque o teu corpo precisa de se autorregular pela libertação. Por isso é que nós vamos para as tuas aulas com os teus miúdos e ouvimos aquela felicidade, aquela expressão emocional, e enquanto adultos nós estamos aqui numa contenção. Ontem fui a uma consulta médica com o Vicente, que tem 3 anos. Então, nós estamos numa aula pediátrica, ok? Os miúdos todos agarrados ao telefone, e o Vicente era o único miúdo que estava lá, e de repente entrou um rapaz, um adolescente de canadianas, e ele automaticamente faz o role-playing. Mãe, descalçou-se logo, tenho aqui um dói no pé, e a fingir que precisava de canadianas, e a falar um bocadinho alto. Bem, os olhares do género, como assim? Uma criança a expressar-se, não é? Barulho, som. Então as pessoas ligam-se muito mal com o som, sabes? Fazer isto. Imagina, se estiveres numa sala de espera e alguém fizer isso. A questão é, se todos nós fizéssemos isto a toda a hora, éramos seres humanos muito mais saudáveis, porque tu libertavas as emoções, tu sentias. Eu tenho uma amiga que às vezes a gente... E muda. Portanto, põe os teus miúdos, isso eu acredito que fazes, não é? Mas agora, aplica em ti e olha, nas tuas colegas, em todas as pessoas que estão à tua volta. A vida é, de facto, muito diferente. Mas por isso eu tenho que trabalhar as crenças, que é, mesmo em consulta, quando eu peço a alguém para respirar com som, vocês não imaginam a quantidade de manifestações que acontecem. Vêm crenças de sexualidade, nós temos crenças brutais aí, de associar logo. de repressão. Aliás, a tensão sexual é uma das grandes causas de problemas corporais. E isso é um tema que nós abordamos em consulta, sempre. Porque a sexualidade é a área da nossa vida onde nós podemos criar mais capacidade de autorregulação. E de relaxamento. E de relaxamento. Freud foi o primeiro, exatamente, foi o primeiro autor a falar-nos sobre isto, obviamente sobre um orgasmo e a capacidade excitatória do orgasmo de ter uma capacidade de autorregulação no teu sistema nervoso. E é verdade, efetivamente, por isso é que nós dizemos que quando temos bons orgasmos somos mais felizes. Exato. Porque efetivamente criamos um mecanismo de autorregulação interna que se mantém durante bastante tempo até, não é? Agora, como nós temos tantos centros mentais bloqueados, não conseguimos aceder ao prazer. E esse é um dos grandes temas, que é a culpa e o prazer. Não me permito. E quando eu faço isto, o que é que eu estou a dizer ao outro? Ou estamos a comer e
Que bom, isto causa desconforto, Sim. certo? Então, se nós começarmos a criar em nós esta desconstrução de que libertar som, movimento, espreguiçar-nos, bocejar, Mas nós recebemos isso logo na infância. desde a Porque, infância. por exemplo, Desde a a infância. Cláudia, que ela vai me perdoar, que então ela também vai reprogramar. Mas nós brincamos sempre que ela, quando boceja, é o Balu, sabes? E eu penso mesmo, ela relaxa mesmo, estás a ver? Mas ao início aquilo pensava assim, e ela no fim diz sempre com licença. Ai, vai. Nós achamos mesmo muito engraçado, porque é um bocejo, não é? E já pensaste que o bocejo é contagiante? Sim. Se nós nos É, permitirmos. Quando alguém começa a bocejar, as outras pessoas também começam. Sim, E não é um acaso, porque neurologicamente o nosso cérebro está preparado para te permitir estar no melhor estado possível. E então como é que os bebés, se tu olhares para um bebê e tiveres ali algum tempo, o que é que tu vês? Um bebê pequenino, portanto até recém-nascido, o que é que eles mais fazem? São bocejos. A toda a Sim. hora. Porque são mecanismos inatos de autorregulação que nós perdemos. Então, nós não podemos arrotar. Arrotar também não é. E é um mecanismo de autorregulação. Portanto, a libertação de gases, todas as libertações socialmente não são adequadas. E, São efetivamente, reprimidas esta realidade. são reprimidas fisicamente. A questão é, não estou a dizer para agora começarmos todos de uma forma. É criarmos aqui uma forma de entendimento de que a capacidade que nós temos de autorregulação é muito maior. E está nas coisas básicas. E o som é incrível. A capacidade de libertação que nós temos, de repressão física e emocional pelo som. Sons até primitivos, são sons que relembram o nosso estado interno. Então, por exemplo, em consulta eu uso muito técnicas respiratórias e quando coloco a pessoa olha, mas liberte o seu som, o som que está a sentir. Nas mulheres, raramente sai som. Nos homens não é assim. E é muito interessante ver esta diferença porque é mesmo de um condicionamento social. A mulher não pode expressar, tem que ficar ali. Já não é tanto assim, mas é muito. Já experimentaram ir a um muito sítio? assim. Eu gosto de fazer. Ir a um sítio de gritar mesmo, a sério. Quando sinto muita tensão e às vezes quando estou na corrida e sinto que estou em esforço, há ali um lado que eu sei que eu consigo vulnerabilizar muito rápido e então eu uso aquela cadência para poder relaxar. Mas eu ao início sentia-me super constrangida. E tento sempre escolher alturas do dia em que vou, que eu sei que não vou encontrar Olha, só sei o que é que eu digo a muitas pessoas, pronto, no teu caso não conduzes, que é o carro. É perfeito para isso. Grita no carro, estás no trânsito, está aquela tensão, em vez de gritarmos com os outros, não, vou libertar um som, mas um som de quero-me libertar disto aqui dentro. E acontece imediatamente essa informação de autorregulação. Então estes fenómenos da psicoterapia corporal, e estamos a falar de Reich, Boadella, Lowen, há muitos autores, a Gerda Boysen, que foi a minha primeira, que é a biodinâmica, a pesquisa bioenergética, há muitas correntes, cada uma delas tem um princípio, mas o princípio básico destes autores é, imagina isto estamos a falar século XIX, XX, ok? Mas que passámos por um momento da psicoterapia que estas correntes foram aniquiladas e passámos só a olhar para a razão e perdemos aqui algures, ok? Agora já estamos a retomar, já há escolas que estão a voltar. E eu acredito mesmo que quando a psicoterapia, as nossas terapias corporais se unirem, tudo, a mesma neurociência, juntando-se aí, nós vamos encontrar, se calhar, uma série de informações mesmo reveladoras, que está ao alcance do quê? Do que tu vês. Se tu efetivamente percebes que funciona, é porque algo está a acontecer no teu sistema. E o sistema é o quê? É o sistema nervoso. É isto, tudo vai para o sistema nervoso. Nomeadamente, tudo o que nós fazemos como práticas é para regular o sistema nervoso. Essa é que é a prática. Eu fiz um retiro há quase 2 anos, foi muito transformador e eu tinha uma resistência enorme. Lá está, não só no facto de ser de grupo, ainda para mais eu fui em casal e fui trabalhar uma série de temas mais profundos e tu tinhas que fazer uma prática matinal, em jejum, que implicava uma coisa que se chama meditação ativa. E o que é a meditação ativa? Tu ias efetivamente respirar de uma forma muito primitiva, com movimento, com som e com vibração. A parte boa é que estás vendada, portanto consigo estar aqui. E permiti-me estar nesse lugar. Eu quando saio desse espaço, e foi 1 hora, eu não queria acreditar. O meu corpo era outro, sabes? E é isto que, ao sentir, eu procuro também replicar
cada vez sessão. mais em sessão e evoluirmos. E estamos a estudar, sabes? Isto é um caminho que eu acredito que nós temos o manual da Reprogramar, que já tem 180 páginas, tem não sei quantos apêndices, e que eu acredito que é um produto que vai estar sempre em transformação, porque nós estamos em transformação e estamos sempre a atualizar. Eu sinto muito Mas é mágico, como é que isto mudou? O meu corpo mudou. Eu senti uma tensão na altura, na cervical e na lombar, que desapareceu. Eu própria, como terapeuta, Claro, eu não estava fascinada. A viver aquilo. Eu sinto isso muito na respiração, na neurodinâmica, não é? Tipo, dá esse boost primeiro do que tudo, deixar de estar no controle. Né? Ser a parte de um mecanismo muito visceral que vai fazer a gestão de todo o acontecimento. E depois estás disponível para viajar no que tiver que acontecer, não é? Mas o corpo, efetivamente, é quem mais lucra. Tal e qual. E o que acontece aí é exatamente a frase que me trouxe cá. Não é? A verdade, aquilo que tu precisas, o teu corpo sabe. Então, nesses mecanismos em que tu retiras de facto o controle do cérebro e vais para um estado mais alterado de consciência, e nesse estado alterado de consciência que o corpo toma o comando. E aí tu tens manifestações físicas primitivas, dizes, onde é que isto vem? E faz um autojulgamento, tipicamente. Depois, na altura, não tens grande capacidade, mas depois, quando sais, pensas, onde é que eu tive? O que é aquilo? Aquilo é anormal? Não, aquilo não é anormal. Aquilo é o resultado de anos e anos e anos e anos de não contacto com as tuas emoções, de não contacto com as tuas necessidades, de te afastares do teu centro. Nós estamos cá todos para ter prazer. Nós estamos neste mundo. O corpo é uma festa. O corpo é uma festa. Não é para nos sacrificarmos, para nos punirmos, é para viver no corpo com o maior prazer possível. E acho que é um grande caminho, porque o prazer foi-nos negado durante muito tempo. Então, se nós temos um distúrbio, seja alimentar, seja psicossomático, psiquiátrico em cima, é um caminho muito mais desafiante. Mas eu acredito que é um caminho muito mais prazeroso. Porque no dia em que tu contactas depois com esse espaço de prazer, o retorno é incrível. Não é? É uma viagem. É uma viagem. E tem sido uma viagem. Este episódio. Eu acho que, em jeito de conclusão, acho que é muito isto, de voltar à origem, não é? Tipo, ter maior capacidade de escuta e de leitura interna. Libertar-nos desta culpa do poderes não fazer nada. Não há problema. Que nós construímos durante muito tempo de que era errado, não eras produtiva, não estavas à altura, não é? Isso é muito uma das nossas guidelines a seguir à consulta. Nós damos uma série de indicações. Não fazer nada é dos que mais, entre aspas, prescrevemos. Aprender. Aprender é brutal como é uma das maiores soluções para a maior parte dos problemas de nós. É poder só usufruir. E poder estar em casa sem ter nada para fazer. Isso. E não tens que sentir a culpa do não está nada a acontecer. Não é? Eu tenho muita sorte porque o meu marido é um alentejano que põe isso em prática de uma forma que no início aquilo irritava-me. Eu chegava à casa, sabes? Deitava-se no sofá e eu assim, mas como assim, Tiago, no sofá? O sofá é para ver televisão e para relaxar. Ele é uma pessoa relaxada e diferente porque ele vê a vida num lugar de confiança, ele confia. Tem mesmo ali uma crença muito forte, uma espírito. Ele confia. As coisas se vão resolver. Ele é altamente enervante, uma pessoa controladora como eu. Então, eu fui aprendendo. Ele é um grande mestre nisso e depois fui aprendendo de outras formas. A maternidade trouxe muito isto, esta capacidade, ter que ir buscar essa capacidade, se não estou aprender a estar, porque efetivamente a culpa está nas memórias celulares. E de facto, ao reprogramares as tuas crenças, tu reprogramas o teu corpo. E eu acho que é muito isto que também estamos a fazer aqui neste podcast, não é? Que é reprogramar ideais, conceitos, preconceitos. Trazer uma maior abertura, acho que também o nosso objetivo é esse, é tipo, poder estar em espaços em que nós não temos a mesma opinião, não é? E podemos estar à conversa e aprender a perceber a tua perspectiva em relação à minha perspectiva, não é? Sem que isso possa chocar ou ter que invalidar o que quer que seja. Tens um corpo com dois lados, não é? Se tu só alimentares o teu hemisfério, tens dois hemisférios, e o que se passa no nosso corpo é que, de facto, tu estás constantemente a dominar-te com o hemisfério racional e o teu hemisfério esquerdo está lá, sempre a trabalhar, e o teu hemisfério direito não está a ser desenvolvido. Então, tu passas pela vida, mas perdes tanto, tu ficas tão privado de tanta experiência. E acho que a Joana é um exemplo incrível nisto, até porque depois do cancro, de facto,
abriu-se à experiência, e daí até o nascimento deste podcast, não é? Que é abrir-te à experiência, e quando tu integras o teu hemisfério direito no corpo, tu acedes a lugares de ti. Eu acedi a lugares de mim de prazer, de experiências, e estou casada estou numa relação há 14 anos, e agora estou a caminho do segundo filho, que eu achava que não era de todo sequer possível. Então isto é incrível, como é que, mesmo estando em, sabes, em situações de vida que tu não mudas, é a tua vida, é a tua história, muitas vezes o que as pessoas querem, tipicamente, não é? Saltar fora, fugir. Aconteceu-me no retiro, eu quis fugir do retiro, lá está, porque contactei com esse espaço, eu e a maioria das pessoas, não é? Mas quando tu te permites ficar e aguentar o desconforto, como vocês falam aqui tão bem, e aguentares o desconforto físico também, tu podes passar para outro ponto, que é, ok, então eu posso controlar isto, eu posso viver isto, eu posso sentir isto e abarcar as experiências e integrar os dois lados do meu corpo. Afinal eu posso sentir isto e não invalida eu ser mulher e mãe, não invalida eu ter prazeres e até sentir coisas que eu achava que só podia sentir, nunca mais ia sentir. Sim, não estava. É muito interessante, eu continuo a achar que nada acontece por acaso. Mesmo. Eu também. E aquilo que estás a dizer, e a Joana também estava a falar nisso, e remete-me sempre a esta questão de nós não nos disponibilizamos tanto porque eu acho que isso traz responsabilidade. Mas essa responsabilidade, e é uma coisa que eu estou a viver agora num grupo de partilha que a Perna Fina criou, no fundo é um curso que ela está a fazer que tem a ver com a compulsão alimentar. E uma das coisas que eu já partilhei com ela e que trouxe, está a acontecer, vai a meio mais ou menos, é a questão da liberdade. Eu não tinha percebido que estava tão presa a esta questão da comida, dominar por completo, e das crenças dominarem por completo. E efetivamente o facto de nós nos disponibilizarmos traz essa responsabilidade, mas traz essa responsabilidade porque nós tornamos livres de optar por fazer determinadas coisas e seguir um determinado caminho. Podemos acabar o podcast. E de facto agora estava a ouvir-vos falar e acho que é muito isto. Sim, traz responsabilidade, sim, nós vamos ter, mas traz-nos o outro lado da liberdade de podermos fazer. E isso, seja por que razão for e em que contexto for, acho que não nos devemos privar disso. Isso. Sabes qual é o sintoma que a maioria das pessoas... sintoma é isto, quando falamos de uma expressão mais emocional, que eu procuro perguntar. E faço sempre uma pergunta que é: o que o seu corpo precisa hoje? Ou o que é que quer levar daqui hoje? Não é? Que a pessoa até se senta, normalmente senta-se um bocadinho mais para trás e fica assim a pensar. E a maioria das respostas é: preciso sair daqui mais leve, porque eu estou presa. Preciso de liberdade. Preciso de expansão. A tal contenção que o corpo só expressa aquilo que tu sentes noutras áreas de vida. Não é? O corpo só manifesta isso. E essa prisão não é só de movimento. Aliás, uma pessoa rígida, uma pessoa que não tem flexibilidade, é uma pessoa que não tem flexibilidade mental. Que são pessoas mais rígidas. Lá está, que a expansão da consciência é mais difícil. Então eu já sei que nesta pessoa, por exemplo, eu não posso entrar de frente com estes temas. Temos que ir navegando primeiro pelo corpo, pelo sentir, para depois desconstruir. Porque isso é muito importante. Isso foi o que eu aprendi comigo. Se eu não sinto, eu não consigo reter, porque sou uma pessoa sinestésica. Eu não sou tanto uma pessoa que aprende muito pela intelectualidade, eu aprendo muito pela experiência. Portanto, e isto é muito importante tu perceberes, não é? Porque há pessoas que não, ao ouvirem, captam, está feito. Eu preciso de sentir. Então, mas não sou só eu, a grande maioria dos seres humanos, quando sente, fica gravado no teu corpo, na experiência do corpo. Então tu ressignificas e dizes: ok, agora já entendo. Por isso, podemos ir para outros ramos, psicadélicos, todo um número de experiências mais metafísicas ou físicas, mas que te levam a sentir num estado alterado de consciência, e tu, ao sentires algo de diferente em ti, revives momentos traumáticos, mas num contexto seguro, e consegues despertar. E ressignificas o evento traumático. E fizeste o quê? Limpaste o sistema nervoso. No fim do dia é isto. É regular o sistema nervoso. Foi isso que eu percebi que foi fazer naquele retiro. De repente não tinha a noção que estava tão entupida, com tantos bloqueios, porque depois foram até exercícios físicos e outros mais metafísicos, digamos, mais espirituais, e eu até não sou de toda aquela pessoa que vê coisas. Eu acredito que sinto muito pelas mãos, é mais... E há pessoas que têm outros tipos de sinestesias, e ali foi muito, muito claro. O teu sistema nervoso, se não está íntegro e limpo, tu vais ter temas
físicos, espirituais na tua vida. E portanto, a função aqui do teu corpo é alertar-te para que tu possas ver, para que tu possas escutar. Tenhas a oportunidade de ressignificar, acho que para mim é uma palavra que tem mesmo muita importância nos últimos tempos, não é? Porque o cancro ajuda-me a ressignificar e ajuda-me a ter esta consciência, que é, às vezes não precisas de chegar a uma doença grave, não é? Tipo, a abertura de consciência pode, hoje em dia, com a panóplia de ferramentas que todos temos acessíveis, procurarmos respostas e estarmos mais atentos, e se calhar passa por cumprir esses pilares. Por isso eu acho que trazer-te e trazer esta abordagem aqui ao podcast era mesmo muito importante neste sentido, que é tipo, perceber que o corpo fala, não é? E que dá essa oportunidade e que vai lentamente dando muitas vezes a oportunidade antes de um grande evento. O que a mente não exprime, o corpo imprime. Exato. Para mim, olha, muito obrigada por teres aceito o convite. Para mim, eu adoro, ficava aqui mais muitas horas a falar. Sim, é verdade. Adoro, acho mesmo que o teu projeto é uma coisa incrível e que tu criaste aqui, que dá acesso a tanta informação, não é? E há bocado quando contavas essa parte da pessoa querer liberdade, e às vezes falta só aquela pequenina parte que nós nos esquecemos, que é permitir-nos isso, não é? Sim. E que para mim foi uma crença durante muito tempo. Vocês têm-me ajudado a reconstruir-me muito nesse sentido, não é? A aprender-me mais, ou conhecer-me mais e não negligenciar-me muito. E acredita que o privilégio é nosso, porque nós, ao acompanharmos as histórias, as pessoas, e isto é trabalhado depois fora da consulta, entre a equipa. Nós temos esta visão de que cada caso vem espelhar algo para nós vermos em nós, sempre. Então, quando tu começas a desenvolver um tema na tua vida, isto é incrível em consulta. Por exemplo, eu tive temas de fertilidade, algo realmente denso, e achas que me aparecia em consulta? São temas de fertilidade. Abortos, situações de dificuldade em engravidar, etc. E então, com as histórias dessas pessoas, eu própria ia ressignificando as minhas histórias e abrindo e partilhando. Bem, eu ficava abismada, porque as pessoas vêm, tu achas que lá está, mas nada acontece por acaso. E efetivamente, neste acompanhar, nós podermos acompanhar a pessoa no seu processo, que depois torna tudo isto como o filme, não é? Os favores em cadeia, uma rede. E tu, ao ajudares esta pessoa, ela ficou realmente bem e vai falar bem e vai trazer outra e outra e outra. E é incrível, porque a publicidade, não há publicidade, o Instagram eventualmente, mas é muito tipo boca a boca. É quando tu sentes que funcionou para ti, tu queres que a tua mãe vá, que a tua prima vá. É um propósito de alma. Eu perpetuo por todo lado. Eu vou de certeza. Pronto, a Inês está convencida. Eu sou convicta. Tenho gostado imenso. Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu. E até breve. E então, siga-nos nas redes sociais. Sim, no YouTube, subscrever o canal e ativar as notificações, no Spotify, o sininho. E Apple Podcast. Instagram. Ajuda-nos a descobrir. Se isto pode ou não pode. Ser terapia. Porra, estava-me a falhar a palavra. Tenho o cérebro todo. Obrigada. Obrigada. Eu preciso de um abraço. Obrigada.